Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula do nosso curso de Teologia aqui pelo Instituto de Coach Potencialize e Crie. Estou muito feliz por essa nova você a vir para o nosso estudo do Evangelho e também do livro de Atos. Essa é a nova matéria onde estaremos trabalhando a partir de agora. Hoje, na unidade 1, nós estaremos focando nesta primeira aula sobre o ambiente político do período interbíblico, ou é o período onde veremos o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Então, para que possamos compreender todo o cenário da Bíblia Sagrada no que se descreve a vida de Jesus e também o início da igreja. Por isso que quando nós falamos desse período, estamos falando de um período de 400 anos, onde foi marcado com o silêncio de Deus. Esse fato de expressarmos silêncio de Deus não está dizendo que Deus não tenha dito ou não tenha falado algo a respeito desse tempo. Apenas fala que nesse período nós teríamos um silêncio de profecias, onde não haveríamos profetas sobre a face da terra. Deus usou o profeta Daniel para, em alguns momentos, descrever o que aconteceria nesse período. Por isso, é importante analisar as profecias de Daniel e ver com detalhes sobre esse período interbíblico e como o profeta Daniel descreve ele em suas profecias. Mas, quando nós falamos desse momento, estamos falando dessa falta de atividade de Deus, onde vai terminar com o profeta Malaquias e o próximo profeta após o Malaquias só seria o próprio João Batista. Mas nesse cenário, embora nós tendo profecias ou profetas sendo levantados, nós vamos ver que Deus continua agindo de uma maneira soberana, de uma maneira em que, mesmo que Ele não se revela às pessoas, mas espiritualmente e gerindo a humanidade para que a sua palavra se cumprisse, isso acontece. Nesse tempo, nós vamos ter uma escassez de profetas escolhidos por Deus, mas teremos o surgimento de novos grupos de homens que, assim, se categorizaram para defender os princípios da lei de Deus. Obviamente, alguns cometeram exageros, outros foram mais voltados para partidos políticos, outros voltados para seus sistemas religiosos, mas, enfim, teve nesse conjunto de tempo, nesse período, homens que puderam dar seguimento aos ensinos tragos desde o Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos nesse princípio, que abordaremos na aula 2, veremos aqui o cenário político que estava no contexto desta época. Antes de entrarmos na questão política ou até mesmo na questão religiosa, vamos comentar um pouco da questão profética que retrata sobre esse período interbíblico ou intertestamentário, onde Daniel, no seu capítulo 2, vai interpretar o sonho do imperador Nabucodonosor. E nesse sonho, Deus está mostrando como seria a sucessão de impérios até a chegada do Messias ou até a chegada do Novo Testamento. Vamos ver então a partir do capítulo 2, do verso 31, no momento onde Daniel está trazendo a revelação para o rei Nabucodonosor. O verso 31 diz: Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se e, sem auxílio de mãos, atingiu e estava nos pés de ferro e de barro e esmigalhou. No verso 35 diz: Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó da debulha do trigo durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para ti, para o rei. Tu, ó rei, és o rei de reis.
O Deus dos céus tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vive, Ele fez de ti um governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, é autêntica. Então, dentro desse texto, percebemos que Daniel está retratando para nós o surgimento de reinos que viriam posterior ao reino de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o último reino que aparece é o reino persa. E pós esse reino, a Bíblia não vai relatar mais nada acerca disso no Antigo Testamento, retornando apenas no Novo Testamento. E enquanto Daniel ele trouxe essa revelação ao rei da Babilônia, nós vamos perceber que tudo isso acontece no período interbíblico. E é sobre isso que comentaremos a partir de agora. Em resumo, vamos ver esse quadro onde coloca muito claro sobre os reinos que sucederam o reino da Babilônia. O primeiro reino é o babilônico, obviamente, que começou em 605 a 539, onde foi levado o povo de Judá ao cativeiro, cujo Daniel também estava. Daniel diz que ele era a cabeça de ouro e que após ele viria o peito de prata. A Pérsia, ainda no período bíblico, onde Ciro, o proeminente Ciro, ele toma a governança do mundo, ele se torna o império do mundo nesse período, em 539, e o seu império vai se findar em 331. Pós o império persa, teremos os gregos, onde vai estar trazendo aí, dentro dessa imagem, os quadris de bronze. E aí é interessante perceber que teremos sim um grande desenvolvido império grego, com Alexandre o Grande, porém ele reina apenas 30 anos, e aí esse reino vai ser dividido depois pelos seus generais, em 4 generais, mas somente 2 desses generais é que vai estar dentro desse conceito, desse contexto do Antigo Testamento do povo de Israel, que são os Ptolomeus e os Seleucos, que nós falaremos daqui a pouco. Enfim, teremos Roma, que é o império de ferro, né? Roma que vai estar aparecendo a partir desse cenário, inclusive no período do Novo Testamento. E por fim, esses pés de barro e ferro, vai ser essa Roma dividida. Inclusive, os pés de barro e de ferro ainda é a Roma, que vamos perceber que no finalzinho do Império Romano, o Império Romano ele se divide verdadeiramente. Ele se divide
e acaba trazendo aí a ruptura do Império Romano, né, ocidental e oriental. Mas enfim, vamos ficar dentro do conceito e do contexto de Roma no período do Testamento, período dos seus imperadores. Então vamos começar agora falando sobre esse panorama, de uma maneira geral, falando aí do Império Persa, que sucedeu ao Babilônico, o persa ainda sendo no período bíblico, e indo de 536 a 475 anos depois de Cristo. 536 antes de Cristo a 465 anos depois de Cristo. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro império que nós estaremos tratando é o Império Persa, né, onde nós teremos aí um momento em que ele vai dominar o mundo. Ele entra aí num contexto muito interessante, porque ao contrário dos impérios assídicos, eles não tentavam tirar o povo dos seus lugares e colocar em outras nações, fazer aquele êxodo onde misturava as nações. Pelo contrário, eles procuravam de alguma forma repatriar os povos dominados. O modelo de Ciro é tanto que permitiu que o povo judeu que estava lá na região da Pérsia ou onde era a Babilônia regressasse para a construção do templo, depois a construção das muralhas, a vida religiosa. Não havia uma interferência significativa, por exemplo, na religião judaica. O Império Persa era um império mais livre no aspecto da sua gestão religiosa. O governo da Judéia estava, por exemplo, sendo liderado pelo sumo sacerdote e que estava sempre ali prestando contas ao governo maior, à gestão maior do Império Persa. Havia bastante liberdade e autonomia para que os seus povos dominados, inclusive o povo judeu, pudesse desenvolver os seus papéis. O cargo de sumo sacerdote seria como um líder político, não apenas um líder religioso. E aí acabou trazendo alguns problemas, exatamente porque cargo político não é de hoje que nós temos dificuldades quanto a isso, devido à inveja e devido a todo esse contexto que permeia a política. O Império Persa, como você observa aí no mapa, ele tem toda essa abrangência imensa, né? Todo esse quadro aí em laranja, você vai perceber que era o Império Persa, e aí onde ele vai assumir toda essa gestão do seu império a partir da sua capital de Suzã, como foi no caso da rainha Zé, que ela estava em Suzã quando ela se casou com o rei Assuero ou o rei Xerxes. Falamos muito bem disso quando tratamos o livro de Crônicas, o livro de Esther e os livros de Esdras e Neemias, né? Então, esse é o primeiro império. Segundo império, nós temos os gregos, que 331 a 167. Nós teremos a metade aí do século IV, antes de Cristo, onde grandes impérios mundiais tinham bastante influência e suas bases tanto na Ásia e na África. Eram os dois extremos das suas monarquias, da sua gestão territorial. Em 333, Alexandre da Macedônia, o conhecido como Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido que a cultura grega seria a cultura que iria verdadeiramente dominar o mundo e que ela que deveria ser a cultura predominante em todo o continente, em todos os povos. Ele então começa a trabalhar para unificar o mundo em prol dessa cultura helenista, em prol dessa cultura grega. E é por isso que ele acaba derrotando os persas, ele acaba invadindo e começando o domínio sobre a Ásia Menor. De lá, ele vai para a Síria, Palestina, chega ao Egito, e aí lá no Egito é algo interessante, que ele é recebido não como um imperador dominador, mas um libertador do domínio persa. Dentro desse conceito da gestão do Império grego, nós vamos ver que as pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, a vestir-se como os gregos, a falar a língua grega. É tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego devido a essa tamanha influência do Império grego, dessa tomada mundial da Grécia dentro desse cenário de império. Alexandre tornou-se amigo dos judeus e isso foi muito bom, porque além de poupar, é claro, todos o desgaste de ser um imperador que não goste
dos seus servos, né? Então isso traria muitos problemas para o povo judeu, como veremos mais à frente aqui com alguns imperadores. Isso facilitou no aspecto, por exemplo, da tradução da Septuaginta, que aconteceu dentro do período do Império Grego. Para você que ainda não lembra o que é a Septuaginta, foi a primeira tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, os próprios judeus tinham essa preservação da sua lei bíblica religiosa. Em cada país que ele conquistava, ele determinava a construção de uma cidade que deveria ser um modelo, né, para as demais outras. Então temos aqui esse cenário, nós temos aí todo esse conjunto aí do Império, como vocês podem perceber, desde Grécia indo, passando pela região de Jerusalém, de Israel. Então o nosso cenário é aqui, o nosso diálogo teológico da aula se concentra nessa região, porém o domínio dos gregos vai desde a Grécia e subindo até todo o norte, toda esta região. E nesse momento é que nós estamos tratando sobre especificamente de Alexandre Grande e do Império Grego na região da Palestina. Porém, Alexandre ele vai morrer com 30 anos de idade, uma morte precoce para um imperador, um enfermo, e aí esse reino é dividido para os 4 generais que eram mais próximos dele: o general Licimarco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Nesta região aqui existem 4 divisões, macro divisões. Teremos aqui a região dos Seleucos, a região do Egito, que ficou pelo domínio dos Ptolomeu. Depois teremos as outras regiões, onde ficou nos comandos de Licímaco e Cassandro. Então, por que eu estou dizendo que esses 2 últimos aqui, generais, é importante dentro do quadro de Israel? Porque vai ter confrontos, porque um está na região da Síria, outro na região do Egito, e vão estar aqui confrontando para poder tomar posse da Palestina. E é o que vai acontecer. O general Ptolomeu vai dominar a Palestina por cerca de 120 anos, naquela pequena região que eu mostrei. Ele vai dominar aqui. E então esse domínio de Ptolomeu, ele vai desde o ano 320, com a morte do próprio imperador Alexandre o Grande, até 1938. Nesse período dá o início, então, como eu disse, da Septuaginta. O Egito se torna a capital da dinastia ptolomaica. Então, e o último membro dos Ptolomeus vai falecer nos anos 30, 30 anos antes de Cristo. Depois teremos o advento dos Seleucos. E esse período dos Seleucos, no domínio daquele micro-região da Palestina, vai ser um momento muito desafiador. Por quê? Primeiro, nós já vamos ver que a capital vai estar lá na Síria. Depois vamos ter as dinastias dos Antíocos. E esses Antíocos têm uma antipatia com a região da Palestina. Nós temos os Ptolomeus, que sim, eram simpatizantes, mas os Seleucos, que era um desses comandantes de Alexandre, quando domina a região da Palestina, percebe esse afeto entre os Ptolomeus. Então ele agora começa a exigir muita coisa dos judeus. Quando eu digo que Alexandre domina, nós falamos que Alexandre tinha pretensão de helenizar todo o império. O que seria helenizar? Trazer a cultura grega para todo o império. E os Seleucos assumem isso de uma maneira muito clara, se torna o objetivo dos Seleucos. Então, trazer a cultura grega para poder entronizar essa cultura dentro da teologia judaica. Ainda que no seu início, os Seleucos permitem que os judeus vivem a sua cultura, vivem as suas leis, vivem a sua realidade veterotestamentária. Esse primeiro período onde os Seleucos permitem os judeus ter a sua própria gestão, vai ter um grande problema. Porque entre os próprios judeus, os partidos, que inclusive veremos na próxima aula, começam a brigar entre si. Helenistas, que são um grupo de judeus que apoiavam a helenização da sua região, que estavam abertos aos ensinamentos, abertos aos dogmas helenistas, e vão colidir de frente com os judeus ortodoxos.
preservavam uma linha mais fechada, mais apegada às suas leis e eram irredutíveis no aspecto de abrir mão das suas crenças para aceitar as crenças dos gregos. Diante desses conflitos, nós vamos perceber que Antíoco Epifânio ele vem e toma aquela região e começa a ser mais severo. Só que Roma consegue, em primeiro momento, assumir essa liderança da Palestina e tomar conta dela. Veremos mais isso quando falarmos sobre o Império Romano. E toma o filho de Epifânio e leva-o para poder ser preso e fica lá 14 anos. Ao final do exílio de 14 anos, eles liberam Antíoco Epifânio, que agora já não é o Antíoco Epifânio pai, que era o Antíoco Epifânio III. Eles vão agora liberar o Antíoco Epifânio IV, que é o filho desse, e vai estar voltando, colocando ele novamente como gestor da região da Palestina. E aí aonde começa, de fato, um problemão. Então, esse problema é pelo fato de que Antíoco, ele quando se converte ao helenismo, ele quer, de alguma forma, empurrar toda essa cultura helenista dentro da cultura e da teologia judaica. Por isso, teve a revolta, né, do sacerdote Jason contra Meneléu, porque Meneléu pagou uma quantia muito alta, né, para ficar no lugar do sacerdote Jason, que até então era o sacerdote que estava sendo representante espiritual e político naquela região. Aí então Epifânio marcha em direção a Jerusalém e a partir daquele momento vai ajudar Meneléu, então consegue de alguma forma já criar ali todo um ambiente de guerrilha, todo um ambiente de instabilidade política e espiritual. Nesse momento, Jerusalém então acaba sendo saqueada, foi ali um momento de muita confusão, houve ali a prática da religião judaica sendo proibida, sendo a partir daquele momento obrigatório a prática dos rituais helenistas, pagãos, adoração aos deuses pagãos, inclusive com a introdução de ídolos dentro do próprio templo. Nesse momento vai surgir então o que nós conhecemos como a revolta dos macabeus ou os asmoneanos, que serão um grupo de homens ou de sacerdotes que acabou não aceitando isso, toda essa situação que Antíoco Epifânio IV estava criando. Matatias, que era um sacerdote, ele, quando pressionado juntamente com demais outros a apresentar sacrifícios pagãos, ele rejeita. Porém, um judeu tomando a decisão de fazer, e Matatias, ele acabou matando esse judeu por se permitir fazer sacrifícios pagãos. Ao matar esse judeu, ele e seus filhos fogem então dali, e a partir desse momento começa o que nós conhecemos como a revolta dos macabeus, que após várias batalhas contra os sírios, né, eles acabam restaurando e resgatando essa liberdade religiosa, o templo, que para eles era muito sagrado, e também ali retomaram a Palestina e expulsou os sírios de Jerusalém. Só para você ter ideia, esse Antíoco Epifânio, vocês podem estar lendo isso no material de vocês, ele estava de uma maneira tão feroz para colocar o helenismo, inculcar o helenismo acima da teologia judaica, que até uma porca no altar, dentro do templo, ele fez um sacrifício, ele exigiu que o povo judeu comesse carne de porco, já que a própria lei assim os proibia. Então foi algo terrível. Então, após a morte de Judas, que era um dos filhos de Matatias e que liderou por grande tempo essa revolta dos macabeus, essa liberdade que geriu o povo de Israel nesse tempo, o irmão dele, Jonas, assume o posto de líder e depois vai vir Simão, toda uma família dos macabeus. É por isso que é conhecido como macabeus, exatamente por causa de Judas, esse homem que ficou por muito tempo liderando o povo de Israel. Nesse momento que Jonas toma o poder, que está liderando o povo de Israel como gestor político mesmo, ele reconstrói os muros de Jerusalém e toma para si um título de sacerdote. Promove a aliança com outras nações livres dos seleucidas, né? Então ele acaba procurando os próprios espartanos, é uma das nações que eles se aliam. E nesse momento começamos a perceber todo um jogo político, porque Jonatas então vai apoiar agora o novo rei dos seleucidas, né? Que é o Alexandre Balas,
porque agora, na vitória de Alexandre Balas, ele é promovido a sumo sacerdote, no qual permite não apenas governar a região de Jerusalém, mas também governar toda a região da Judéia. E assim, o sucessor Antíoco IV torna-se um rei tão hostil que, como diz para vocês, provocam guerras entre os judeus. O sucessor de Alexandre, esse que promove a junta sumo sacerdote, que era o Antíoco IV, que promoveu toda essa desordem, toda essa profanação ao templo, toda essa profanação às leis judaicas, à religião judaica, ele se torna tão hostil que ele continua em alguns momentos provocando novas guerras. Agora, só que dessa vez sobre a liderança de Simão, irmão de Jonatas e irmão de Judas Macabeus, o Judas, que é o proeminente junto ao pai Matatias. A independência, então, vem somente no tempo de João Hircano I, filho de Simão. Então percebe que começa com Matatias, depois vem Judas, aí depois vem Jonatas, agora já estamos com Simão, e agora somente na geração do filho de Simão, que é João Hircano. Então toda essa descendência da família dos Macabeus é que está governando o povo de Israel nesse período entre Roma e o período grego, a partir dos Seleucidas. Então, nesse momento, em João Hircano I, é que vai acontecer a independência dos judeus junto a toda essa situação dos Seleucidas. E agora, já gozando dessa liberdade conquistada, pelo Hircano I, o povo judeu tem uma nova investida, agora sobre Antíoco VII. Percebemos que começou com Antíoco III, IV, e agora já estamos no VII, onde conta uma lenda que João Hircano abriu o túmulo de Davi, entregando ao rei 3.000 talentos, assegurando assim a independência da Judéia de uma maneira agora permanente. Permanente porque vai vir agora o Império Romano, e o Império Romano vai tomar então todas essas terras, porque agora, se você lembrar, lá da profecia de Daniel, viria o império onde teríamos ali os pés de ferro, não é isso? E agora é o Império Romano, império que veio e que ficou mais tempo sobre a gestão do mundo, onde eles governaram o mundo por mais tempo em relação à Babilônia, aos persas, aos gregos, aos dissidentes aí de Alexandre o Grande. Agora nós temos os romanos assumindo a gestão daquele pedacinho do mundo, a região da Palestina e propriamente agora a região da Judéia. E esse período de liberdade do povo judeu dura pouco, porque vem o general romano Pompeu, onde toma Jerusalém em 63 a.C. E aí, após um cerco de 3 meses, ele entra, penetra no Santo dos Santos, em algo que os judeus Deus não perdoou, o sacrilégio dele ter entrado no Santo dos Santos. Não tocou nas questões, nos tesouros do templo, mas ele foi num lugar onde nem os próprios judeus iam, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, que era o Santo dos Santos, e agora esse general invade, vai ao Santo dos Santos e faz toda essa desordem e acaba tomando Jerusalém. E novamente agora, não como uma colônia grega, mas sim uma colônia romana. E agora você está vendo na tela os imperadores que durante o período do Novo Testamento, durante o período dos acontecimentos narrados no Novo Testamento, governaram Roma. Como eu disse, Roma foi o império que mais durou desde antes de Cristo e até 475 anos depois de Cristo. Então, mais de meio século, Roma estava ali governando o mundo. A partir lá de Roma, a partir da sua sede, a partir dos seus imperadores que foram sucessivas mudanças de imperadores e a partir das suas províncias, Vamos começar em 27 a.C. até 14 a.C. com Augusto, depois Tibério, aí nós já estamos falando do tempo de Jesus, Calígula, 37 a 41, depois Nero, que foi um dos imperadores romanos mais perversos que o povo judeu teve que enfrentar, principalmente os cristãos, é fato. Em 54, 68, depois temos o Vespasiano,
de 69 a 79, depois temos Domiciano, 81 a 96, já é no período de João, já finalizando ali o período onde João está escrevendo Apocalipse, o último livro escrito do Novo Testamento. Então nós temos desde Augusto até Domiciano, que é o período onde o Novo Testamento está sendo escrito, desde o período que Jesus estava, Tibério, até o período de Domiciano, que é o fechamento no livro de Apocalipse. Foi o imperador que enviou João para a ilha de Patmos. Veremos agora os imperadores que atuaram no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, da igreja primitiva, durante o Novo Testamento. Desde o nascimento de Cristo até ali a levada de João para a ilha de Patmos, João Evangelista. Então, iniciando aí no nascimento de Jesus, quem estava na gestão, quem era o imperador, era César Augusto Otaviano, ele que governou de 27 a 14, de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Ele estava ali presente no período do nascimento de Jesus. Foi o período onde ele ordenou culto a imperador, então um culto voltado para ele, se considerando um deus. Tibério Júlio César Augusto, ele vai de 14 a 27, ele que está presente no momento em que Jesus está fazendo o seu ministério, cumprindo o seu ministério e também a morte de Cristo, como está relatado em Lucas 3:1. Depois temos Gaio Júlio César Germânico Calígula, vai de 37 a 41, quis sua estátua no templo em Jerusalém e morreu antes que a sua ordem fosse cumprida. Depois teve Tibério Cláudio César Augusto Germânico, onde ele vai liderar de 41 a 54, expulsou os judeus de Roma, está lá em Atos capítulo 18, verso 2. Depois Nero Cláudio César Augusto Germânico, que vai de 54 a 61, onde ele começa a perseguição. Esse Nero, ele queimava cristãos vivos, assim como tochas humanas para iluminar o seu jardim à noite. Era uma situação, foi um período onde Pedro vai ser morto, onde também Paulo vai ser decapitado. Então é nesse momento em que ele, de fato, começa uma perseguição ferrenha aos apóstolos, à igreja, como está descrito em Atos capítulo 25. É nesse período também que Paulo vai escrever as suas últimas cartas a Timóteo, onde ele está próximo à sua morte ali. Então é dentro desse contexto onde Nero, Cláudio, César, Augusto Germânico, ou popularmente o imperador Nero, está liderando o Império Romano. Depois nós teremos Sávio Galbar César Augusto, 68, conhecido como Vespasiano, sob o comando de seu filho na revolta dos judeus em Jerusalém. No ano 70 acaba sendo destruído, com essa revolta que os judeus tiveram de querer a sua independência de Roma. E depois temos Domiciano, que é o imperador que fecha esse ciclo do Novo Testamento, o imperador de Roma, onde persegue a igreja, enviou o apóstolo João à ilha de Patmos. Então, percebe que a história de Roma é a história do povo de Israel nesse contexto, nessa janela. E você vai perceber que Roma vai estar sempre ligada ao cristianismo, ao início do cristianismo, porque é exatamente dentro desse império. É por isso que na profecia de Daniel, esse império é o império de ferro, é o império mais forte, resistente pelo tempo e pela sua coexistência dentro do contexto onde vemos aqui no Novo Testamento. Temos aí nesse período romano, nomes como Herodes, o Grande, ele vai ser rei da Galileia. Eu coloquei um mapinha aqui para você perceber, a região da Galileia é essa. Depois Herodes Antipas também vai ser chamado de rei da Galileia, já depois de Herodes o Grande. Depois nós temos Arquelau, que é o tetrarca da Judéia, que é essa região aqui. Tetrarquia, ela está semelhante aí a governo, tá? Seria um governador de um estado nos tempos de hoje, para você que talvez não sabe. Então, temos aí na região da Judéia. E depois temos Pilatos, o governador romano da Judéia e também ele é de origem síria. Por fim, Caifás é o sumo sacerdote que está gerindo aí todo esse período do ano 18 ao período 37 depois de Cristo. Então, no período onde Cristo é crucificado, final do ministério de Cristo, quem é o sumo sacerdote na região de Israel é Caifás.
Então, no período romano, nós temos em 47 a.C. esse Herodes, o Grande. E eu quero focar nele aqui para falar alguns aspectos do Herodes que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Foi nomeado rei da Judéia por César, o imperador romano. Este Herodes é o que está reinando sobre a Judéia quando o nascimento do Senhor Jesus, muito cruel, que o imperador Augusto até chegou a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos próprios filhos. E isso realmente é uma realidade. A história conta a crueldade como o Herodes, o Grande, governava. Só que dentro desta crueldade, ele mandou reconstruir o templo. E isso é um feito positivo dentro de muita coisa ruim que Herodes fez, né? Era descendente dos Idúmeos, que era linhagem, né, de Esaú. E por fim, nós temos a morte deste Herodes, né, o Grande, no ano 4 a.C. Aí vocês podem perguntar, mas por que ele estava ali presente no nascimento do Senhor e ele morre antes do Senhor? Como isso acontece? Exatamente pelo calendário, tá? Jesus propriamente ele nasce 4 anos, no período antes do seu nascimento oficialmente. Então, período em relação à mudança de calendário, Jesus ele nasce antes do que o calendário fala, tá certo? Então, Herodes estava presente no nascimento de Jesus, mas ele morre antes de Cristo, tá bom? Aí nós terminaremos aqui essa lista falando sobre os governadores da Judéia, que é o Herodes, o Grande, que estava presente no nascimento de Jesus. Depois Herodes Arquileu, que está na infância de Jesus, Mateus 2. Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. O Pôncio Pilatos, que ordenou a crucificação de Jesus. Depois Herodes Agripa, que determinou grande perseguição aos cristãos. E aí temos Herodes Agripa II, que quase converte a pregação do apóstolo Paulo, como está escrito em Atos 26, 28. A região da Judéia é esta região aqui, onde está essa lista dos governadores. Tá certo, gente? Então teremos aqui, na próxima aula, o Novo Testamento, agora especificamente falando dos sinópticos e também do Evangelho de Marcos, também do Evangelho de Mateus. Guardo vocês. Até lá.